Muito boa tarde, Brasil. Nós vamos falar um pouquinho de eleições hoje. Não tem outro assunto para que a gente mergulhe nele neste momento em que daqui 2 dias a gente vai ter que votar e escolher alguém ou simplesmente já ter um governador eleito, um presidente eleito, ou jogando para o segundo turno, mas com certeza elegeremos deputados estaduais aí na sua terra. Para nós aqui é o deputado distrital, nós vamos eleger os nossos deputados federais e os senadores também. Para esses não tem segundo turno. Né? Agora, me chama a atenção, há coisa de 3 meses atrás, mais ou menos, eu me lembro de uma pesquisa Ibope que mostrava claramente que 40 e poucos por cento, quase 50% dos eleitores não estavam nem aí para as eleições. Falei, essa vai ser uma eleição danada. O número de gente simplesmente não comparecendo vai ser grande, gente anulando o voto, votando em branco, vai ser... O estado de Tocantins, a cidade de Palmas, que bem disse isso numa eleição fora de época, e a gente viu o grande número de pessoas não comparecendo ou simplesmente votando em branco e nulo para a escolha lá. Meu Deus do céu! Mas agora me chamou a atenção, no final, nesta curva ascendente aí, que a gente está chegando no dia D, a emotividade de alguns eleitores. Chama a atenção, inclusive, o cidadão defendendo o voto em branco, com emoção. Com emoção, dizendo, eu vou anular meu voto. Mais emotivo, a gente simplesmente não vou lá. Ou vou votar no fulano, no ciclano, no beltrano. Falei, poxa vida, tem tudo a ver com inteligência emocional. E eu conheço o pessoal da Febracis, que tem coach lá que trabalham e mergulham nessa área. Falei, vou chamar esse pessoal aqui. E chamei o Fábio Andrade, que é Master Coach e Master Trainer lá da Febracis. Fiz errado ou dá para mergulhar no mundo político através da inteligência emocional? Com certeza. Prazer estar aqui para a gente falar desse assunto que é bastante polêmico, eleições, política. E realmente a inteligência emocional está totalmente ligada a esse momento de tensão. E muito agora, Meu Deus, o povo está realmente agitado. Deixa eu apresentar logo o Rócio Barreto. Quando eu trato desses assuntos meio de doido assim, eu já chamo o Rócio Barreto, porque ele é equilibrado e eu não sou. Seja bem-vindo mais uma vez, sociólogo e cientista político Rócio Barreto. Tem emoção aí, não? Tem emoção, Celso. Obrigado, Celso. Fábio, é um prazer conhecê-lo. Tem emoção, inclusive... Eleição tem emoção? Tem emoção, as pessoas votam com emoção, razão nenhuma. Vota pela emoção, pelo aquele momento que está vivendo ali. Aquela nuvem pairada no ar, naquele momento, faz com que as pessoas votem com emoção. Aquele candidato que transmite emoção, transmite aquela política, aquele calor humano, é os candidatos que mais têm chance de serem eleitos. Já conversei com diversos candidatos e falei, você nessa posição aí, você pode ser um excelente gestor, pode trabalhar com austeridade, sem corrupção, sem nada, mas se um camarada transmitir emoção, mesmo ele sendo corrupto e tendo um passado pregresso, ele vai estar na sua frente. Se o candidato sai abraçando todo mundo e chora ao ouvir a história triste, isso. E sorri da piadinha sem graça que o outro contou, esse é o candidato certinho, então? É o candidato que vai ter mais votos. Na minha opinião, o candidato certo é aquele que cumpre com seu dever, gestor mais austero e trabalhe bem. Há inteligência emocional nesse candidato? É desafiador, Daniel Goleman, ele traz, é interessante falar que é o papa da inteligência emocional, ele fala que a gente tem habilidades sociais e pessoais. Pessoal é como eu me vejo, como eu controlo minhas emoções. E sociais é como que eu lido com o público. Então, isso que o Ross está falando é como que eu vou lidar com as emoções do público, como é que eu vou me conectar com as pessoas. E, com certeza, nas eleições, como o Ross trouxe, a emoção fala alto. E como trazer a razão para isso? O candidato vai acessar as pessoas a partir da emoção, trazendo racionalmente também, mas as pessoas querem sentir no candidato confiança, proposta, que é muito mais um sentimento do que uma razão. E racionalmente o candidato precisa olhar e falar, esse candidato é coerente, esse candidato é correto, está de acordo com os meus valores. Passaram candidato em algum curso
na área emocional lá? Passaram, Inteligência emocional? inclusive Vocês aqui... fizeram algum curso específico, não? Não, um curso específico não. A gente tem o Método CIS, que é o nosso maior curso de inteligência emocional. Já passaram algumas pessoas com interesse em se candidatar e agora nas eleições aqui no DF tem alguns trabalhos que a gente fez com alguns candidatos para trabalhar a inteligência emocional e racional desses candidatos. O que a gente ensina para um candidato desse, por exemplo? Autoconhecimento, principalmente, inteligência emocional para lidar com pressões, como ele vai conseguir se relacionar com o público, numa discussão, às vezes numa entrevista, num debate, como ele se portar. Então, toda essa parte da inteligência emocional do próprio candidato e comunicação. Tudo é comunicação, como eu me comunico com as pessoas. Eu prestei atenção nessa área emotiva, né? Mas também prestei atenção em outra coisa, Rócio. Você que me acompanhou aqui, principalmente quando eu ouvi alguns candidatos, né? Muitos deles não sabem nem por que são candidatos. Número 2, não sabe qual é a verdadeira função daquilo que ele está disputando. Eu vou ser distrital, o distrital faz o quê? Aí eu vou ser federal, o federal faz o quê? Eu estou vendo uma propaganda de uma determinada candidata, né, mostrando que ela vai fazer um monte de coisa que ela faria se ela fosse primeira-dama do governo do Distrito Federal ou governadora do Distrito Federal. Ela, como deputada, sabe quando ela vai fazer aquilo? Nunca. Né? Faz propostas fora da sua alçada. É impressionante. E o que não falta é candidato. E também eleitor. Você já chegou à conclusão aí? Alguém te disse que nós temos um candidato para cada 5 mil eleitores? É uma realidade. Coloque esse primeiro vídeo aí, por favor. Dos 147 milhões de eleitores, 29 mil decidiram concorrer este ano. Em média, portanto, a gente tem um candidato a cada 5 mil eleitores. Se você olhar a quantidade de juízes, de advogados, de pessoas ligadas à justiça que está se candidatando, é uma coisa impressionante. Policiais civis, militares, federais, ou seja, corporações que pela sua atividade profissional têm um vínculo direto ou indireto com o mundo político e estão descobrindo essa oportunidade. É um direito de cidadania, todos podem participar do processo. E quem é esse candidato? Como são as pessoas que buscam o nosso voto hoje e que vão nos representar a partir do ano que vem, aqui no Palácio do Planalto, ali no Congresso Nacional e também nos governos e nas assembleias estaduais? Bom, o candidato médio é um homem branco, entre 40 e 54 anos, casado e que fez faculdade, bem diferente do eleitor médio, que é mulher, entre 45 e 59 anos, que não completou o ensino fundamental. Esse é um pessoal que tem uma consolidação grande, aquele que já vem de um patrimônio político mais acentuado, tem capacidade de se dedicar a campanhas, ao processo político, geralmente tem a vida profissional resolvida, são empresários, são advogados, pessoas que estão militando ali. O cargo com mais candidatos é o de deputado estadual. Tem mais gente na disputa do que todos os outros juntos, de presidente a governador e de senador a deputado federal e distrital. Os 35 partidos políticos brasileiros têm candidato nas eleições deste ano. O PSL é o que mais lançou concorrentes e o PCB é o que tem menos. É gente à beça, né? Muita gente. Um candidato para cada 5 mil eleitores, mano. Exatamente. Quer dizer, se a gente fosse dividir os votos direitinho, ninguém estaria eleito. Exato. O nosso quociente aqui é o quê? 60, 70 mil para um distrital, não é não? Celso, dá mais ou menos isso daí. Antes eu tinha feito uns cálculos que daria 60 mil. Mas como a taxa de abstenção, nulo, branco e abstenções... Deve cair um pouco. Deve cair um pouco, vai ficar em 65 a 70 mil uma vaga para distrital. Para ser um distrital eleito. Exato. Mais ou menos isso. Né? E eles mostraram ali, estão quase 18 mil candidatos a deputados estaduais. Isso. Brasília colabora com quase 1.000, né? 900 e tarará para nós elegermos 24 deputados distritais. Detalhe, Brasília é o que vai ter mais. Proporcionalmente deve ter em torno de 40 por 1. A proporção vai ser essa, 40 candidatos para uma vaga distrital. Onde é que a inteligência emocional vai levar o cara que perdeu? Porque de 900, vamos arredondar? De 976 vão chorar no dia seguinte. Com certeza.
E a maioria jurava por A e mais B que tinha voto adoidado. Aí descobre que tem lá meia dúzia sem voto. Mas como eu votei em mim? Não, você votou errado. Nem você votou em você mesmo, né? A inteligência emocional, nesse momento, é muito importante. A gente trabalha com esportistas também, que a gente trabalha na visão de futuro deles, a programação, toda a parte de visualização daquilo acontecendo. E um candidato que vai chegar nas eleições e talvez não ganhe, ele tem que trabalhar essa inteligência emocional para não se desestruturar. E é um trabalho que muitas pessoas não têm feito, de entender que tem um lado positivo e pode existir um lado negativo. Como lidar com isso, com essa emoção? Rapaz, o que mais mata, eu acho, é o seguinte: o cara é super bem votado, tem lá 50 mil votos, e o cidadão com 8, 10 mil votos está lá tomando posse como deputado. Vamos falar do nosso distrital, que equivale ao seu estadual aí, né? Com 8, 10 mil votos, porque a tal da coligação somou os 65 mil, 70 mil votos. Exato. 10 candidatos com 8 mil, dá 80 mil votos. Aí Quem chegou na frente... Quem teve 8.001, está na frente e ocupa a vaga lá. Uma outra questão... Uma outra questão que aqui em Brasília há muitos candidatos é porque aqui não há municípios, não há prefeitos, certo? Verdade. Então, numa cidade, vamos colocar aqui o estado do Piauí. O estado do Piauí deve ter em torno de 3,5 milhões de eleitores. Só que o estado do Piauí tem praticamente 100 municípios. A cada município elegendo 9 vereadores, um prefeito e um vice, vai ter mais de 1.000 cargos eletivos, enquanto aqui no Distrito Federal se resume a apenas 24 deputados, 8 deputados federais, 3 senadores, um deputado e um vice. E a questão da representação também. Muitos candidatos não se sentem representados. Tanto é que o número de servidores públicos, policiais e outras categorias aí querem um representante e coloca lá como candidato. Algumas bancadas, por exemplo, uma da Bala era poderosa. A da Bala era poderosa. Né? Tanto na área federal como na área local aqui. Exatamente. E quero crer, você vê pelo número de candidatos ligados ao militarismo, de modo em geral, até para presidente da República. Perfeitamente. Né? Muito representativo. Você sabia por que serve o seu deputado estadual e o nosso aqui distrital? Coloque esse vídeo aí. Os deputados estaduais são os representantes do povo nas assembleias legislativas. As funções deles são parecidas com a dos deputados federais. Fiscalizam e legislam os atos de poder, só que trabalham na esfera estadual. No Distrito Federal, há a figura do deputado distrital, que trabalha na Câmara Legislativa. Só que eles acumulam as funções dos municípios e dos estados. Quem ocupa um assento numa assembleia elabora e altera projetos de lei. Pode ainda fiscalizar a aplicação de recursos e pressionar o governador para beneficiar sua cidade ou região. Os deputados estaduais também participam da elaboração do orçamento das unidades de federação. O número de deputados estaduais varia, de acordo com a quantidade de deputados federais por estado na Câmara. Isso quer dizer que, quanto maior é a população de um estado, mais deputados estaduais ele terá. O mandato é de 4 anos. Esse vídeo é da TV Brasil, Repórter Excelente. Brasil. Mostrou, mas fizeram de todos os candidatos. Excelente. Parabéns aos colegas que trabalham na TV Brasil. Detalhe. Diga. Só vou fazer uma correção. Ela falou ali que o número de deputados estaduais é de acordo com a população. Isso antes da Constituição de 88, que limitou... Eu ia até te perguntar por que não aumentou de Brasília. Não, é porque a Constituição Nós de éramos, 88 na eleição limitou passada, a 24. 2 milhões e pouquinho. Hoje somos 3 milhões de habitantes. Não vai haver, a menos que revogue esse número dentro da Constituição, através de emenda constitucional. Era de acordo com o número da população até 88, depois de otorgada a Constituição. É número fixo, então? É número fixo. Nós não passaremos de 24 Não. São eleitos. Paulo está aí com parece que 90 deputados estaduais e, no entanto, eles querem aumentar devido à população que lá chega quase a
a 45 milhões e, no entanto, não consegue. De 513 deputados federais, que número que passaria com o aumento da população, né? Nosso Congresso ficaria com 700, 800 pessoas. Será que, emocionalmente falando, até porque eu de vez em quando chamo os nossos deputados distritais de vereadorzão, né? E tem uns que gostam de, não, eu sou vereadorzão mesmo, eu vivo lá na minha região, ouvindo o povo e trazendo, né, os pedidos do povo e cumprindo o seu papel de vereador, Inclusive, que é um grande... É porque nós não temos uma figura do município em Brasília. Mais vereador do então, que o nosso deputado. distrital também é um vereador, né? Ele cumpre isso. Será que o cara tá entendendo essa figura dele, não? Alguns talvez não, e isso é muito importante, porque quando a gente fala de inteligência emocional, como que um deputado vai representar a demanda da sua sociedade se não tiver em contato com ela, se não tiver o contato emocional de entender? Às vezes não é simplesmente a estrutura física de uma região ou de uma cidade, mas também toda a demanda, a necessidade emocional que as pessoas têm. Tem regiões que as pessoas se sentem mais satisfeitas por ter atenção. Existe uma pesquisa, Celso, que mostra que alunos, quando eles têm uma atenção diferenciada, eles têm um crescimento melhor e maior na escola, na evolução educacional, do que alunos que não têm atenção emocional. A ligação emocional e a atenção emocional seria maior, por exemplo, aquele deputado que realmente vai ao povo? Aquele que não abandona, por exemplo, estou lembrando de um que lamentavelmente não está nessa eleição, até porque ele foi para um tribunal, acho que de contas do Distrito Federal, que é o Michel. Né? O Michel, toda vez que vinha participar do programa, ele chegava aqui como de calça e camisa arregaçada, porque ele estava vindo lá do mundão. Isso. Não é mesmo? A região do Sobradinho. Eu lembrei dele, mas tem outros parlamentares que fazem a mesma coisa. Um Juarezão, por exemplo, em Braslândia, então, o Juarezão ou é mais ele anda vereador lá do que ou ele está deputado. lascado, senão não, entendeu? Né? Esse ajuda um cidadão a ser eleito ou simplesmente o que chega depois e bem abastado mexe mais com o emocional do eleitor? Aí eu trago um pouquinho o emocional do próprio eleitor. Qual que é o papel do eleitor na eleição? Ele vai votar em alguém, ele está olhando simplesmente pela figura que ele quer como referência, ou ele quer alguém que vai resolver, que tem propostas profundas, que tem insumos para fazer a diferença no papel dele como deputado, como presidente, como senador? Então, essa percepção do próprio eleitor, se ele quer uma pessoa abastada que mostra um poder, ou ele quer uma pessoa que arregaça as mangas, que vai fazer o trabalho realmente? Se você já foi candidato uma ou duas vezes? Uma vez. Uma vez? É. Você não saiu candidato nessa? Não. Se você tivesse que ser candidato na próxima, emocionalmente falando, qual seria o que você mudaria na tentativa de conquistar os votos? Celso, emocionalmente eu iria fazer com o que o Fábio falou aqui. Tentar mostrar esse calor humano, mas dentro de uma proposta viável e passível de acontecer naquele momento. Eu não poderia fazer igual você se referiu aí, uma candidata que vem prometendo alguma coisa assim que está fora da sua alçada. Ela sendo eleita, ela não vai conseguir cumprir com aquilo proposto. Então, dentro de uma inteligência emocional, eu iria tentar transparecer dessa forma. Isso eu iria tentar levar para as pessoas. Mas aí talvez esteja o desconhecimento, tanto do candidato como do eleitor. Você sabe para que serve o seu deputado federal? Exato. Aham. São 513 vindos do país inteiro, né? Nós temos 8 lá na bancada de deputado federal. Coloca aí, por favor. Os deputados federais são os representantes do cidadão no Congresso Nacional. Cada estado tem direito a um número específico de parlamentares, que é proporcional ao tamanho da população, como determina a Constituição. O Acre, por exemplo, tem atualmente a quantidade mínima, 8 deputados. Já São Paulo tem 70 representantes na Câmara. E qual é a função de um deputado? São eles que criam e alteram leis ou mesmo anulam as que já existem. Os deputados federais também podem fazer mudanças na nossa Constituição. Quem ocupa uma cadeira na Câmara tem ainda a função de fiscalizar o Poder Executivo. Apenas os deputados federais podem abrir um processo de impeachment e autorizar que o Supremo Tribunal Federal processe o presidente da República. Os deputados têm mandato de 4 anos. Interessante, né? Você pergunta ao cidadão, você sabe o que faz o deputado federal? Ele é candidato, ele não sabe, Não mano. sabe.
E tem um trabalho que a gente faz no coaching ligado à inteligência emocional que o nome é autorresponsabilidade. E tanto do candidato quanto da população. A população às vezes fica buscando um candidato que faça o mundo, só que não está na função dele. E qual que é a minha responsabilidade como cidadão? De conhecer o papel daquele cargo, de conhecer o candidato, as propostas, de ir a fundo, de entrar no site, pesquisar. Esse candidato, ele tem princípios que estão de acordo com o que eu quero, ele tem propostas que realmente vão transformar dentro da alçada dele. E a população, muitas vezes, perde esse olhar de autorresponsabilidade do meu voto, da minha decisão e da minha pesquisa, de entender o que é o cargo, de entender o que é o papel daquela pessoa. Você seria capaz de apontar, por exemplo, 2 ou 3 pontos para um determinado candidato, seja ele distrital, seja ele federal, que não pode faltar para um candidato desse ou não? De inteligência emocional especificamente? Sim, O que eu poderia apontar seria conexão com pessoas. Conexão com pessoas. Eu vejo alguns candidatos que têm uma bagagem técnica muito grande e que às vezes não conseguem transmitir isso. Que isso é inteligência emocional pura. Eu consegui trabalhar a minha emoção para conseguir transmitir minha mensagem. Outro ponto é o candidato que ele vende uma proposta, só que ele não consegue explicar isso. Ele precisa entender como se comunicar na linguagem da população. As pessoas entenderem, não tecnicamente, mas às vezes a aplicação daquilo na vida prática. E o candidato vai conseguir ter uma conexão com a linguagem da pessoa. A comunicação, a arte da comunicação não é falar a linguagem do jeito que eu acho que é certo. É eu falar a linguagem na forma que a pessoa vai entender, na forma que a população vai entender. Então, existe um gap, às vezes, uma distância entre a comunicação efetiva e a comunicação que eu acredito que vai gerar um resultado. Perfeito, Celso. Ele tocou num ponto primordial, que é a questão da comunicação. Se o político sabe comunicar de forma que as pessoas entendam, aí ele tem mais chances e vai ter maior sucesso. A gente falava ali há pouco, no cafezinho, sobre um governador aqui do Distrito Federal. Eu estava falando com o pessoal, esse governador não sabe nem se é necessário ali um viaduto ou uma passarela, mas ele tem um poder, assim, tem um magnetismo e uma forma de comunicar com as pessoas, principalmente o povão, que independente da proposta para aquela área ali, ele vai colocar os técnicos dele para saber o que é melhor e ele vai transmitir para as pessoas o que é melhor, se é uma passarela, se é melhor um viaduto ou coisas nesse sentido. Ele consegue se comunicar com as pessoas de uma forma coerente que as pessoas entendam. Tanto é que foi sucesso. Eu acho que aí, inclusive, está o papel do próprio distrital. Perfeito. Do próprio deputado estadual, quase sempre. Fazer o essa deputado comunicação. estadual, ele representa uma região aí. Dificilmente você vê um cara eleito com votação no estado todo. Ele sempre representa, é um ex-prefeito, é um ex-vereador da região que fez bonito por lá e acaba se elegendo, não é isso? É a questão do voto distrital, não institucionalizada formalmente, mas onde as pessoas conseguem votar de forma distrital num sistema diferenciado. Verdade. Olha, eu estava prestando atenção, você vai ver até que está um pouquinho diferente as imagens. A TV Brasil fez sobre senador da República, mas o que ela tinha feito há 4 anos atrás, eu achei mais explicativo. Até com entrevista dentro e tudo mais. Eu falei assim, eu vou usar, né? Naquela época, por exemplo, acho que o presidente do Senado era o Renan. Ele até aparece quando fala em presidente do Senado, mas saiba que eu só usei esse vídeo porque ele está super explicativo e a grande maioria de nós não sabemos. A grande maioria, a gente não sabe o que representa um senador da República. Você está ouvindo aí os candidatos fazer promessas miraculantes? Sabe quando eles as cumprirão? Nunca, porque ele tem um papel objetivo lá dentro do Senado. Veja qual é esse papel aí. A cúpula virada para baixo dá o tom da atuação dos senadores. O parlamentar é eleito para tratar de assuntos internos do Estado, como definir limites para o endividamento dos estados, aprovar nomes indicados pelo presidente para missões diplomáticas, tribunais, empresas estatais e agências reguladoras. Os senadores também dividem com os deputados o papel de formuladores de leis. A casa é composta por 81 senadores, eleitos por voto majoritário.
Diferente da Câmara dos Deputados, aqui os estados e o Distrito Federal têm o mesmo número de representantes, 3 cada um. O mandato é de 8 anos, mas a casa se renova a cada eleição. De 4 em 4 anos, os estados elegem alternadamente 1 ou 2 senadores. 81 senadores que representam no Congresso Nacional os interesses dos estados da federação. Essa é a função do senador. Outro símbolo da atuação dos senadores está no fato de que acordos internacionais só passam a fazer parte da legislação brasileira depois que são aprovados por eles. Os senadores também têm o poder de julgar autoridades públicas que sofrem processo por crimes contra a administração e podem participar de investigações conduzidas nas comissões parlamentares de inquérito. Para se candidatar ao cargo de senador é preciso ter nacionalidade brasileira e idade mínima de 35 anos. O presidente do Senado, que também ocupa a presidência do Congresso Nacional, pode assumir o cargo de presidente do Brasil se o titular, o vice e o presidente da Câmara dos Deputados não puderem. Um candidato com 35 anos de idade, ele está maduro o suficiente, emocionalmente maduro, para ocupar um cargo como esse? Celso, isso é uma questão que não existe uma resposta definitiva. Trazendo um pouquinho de ciência, Daniel Goleman fala que a maturidade emocional de uma pessoa é ela distanciar o impulso da ação. Então, uma pessoa que tem um impulso de agir, ela consegue se manter no lugar dela, ela tem uma maturidade emocional. Tem pessoas de 50, 60, 70 anos que não têm essa maturidade. Verdade. Tem pessoas de 20, 25 que estão assumindo cargos de presidência de empresa, de diretorias, que já têm uma maturidade emocional para saber lidar com a pressão, às vezes, com a cobrança. Então, a questão da maturidade emocional é um desenvolvimento muito pessoal. Acho que a gente até pode citar, Rócio, e você me ajuda nisso aí, né? Porque na eleição passada ele foi candidato e ganhou sozinho, que era um só candidato eleito para Senado, né? Porque numa eleição é um, na outra 2 e vai fazendo o rodízio, né? Porque são 3 senadores para cada estado e acabou. Exatamente. Né? O Regufe, né? Com cara Fenômeno de menino, Regufe, né? Bem informado, evidentemente, e conseguiu se eleger disparando totalmente na frente. Muito né? inteligente, muito coerente. Eu gosto muito do senador Regufe. E ele, particularmente, Celso, eu posso definir ele aqui como um fenômeno. Ele tem propostas sérias, coerentes, e ele procura cumprir todas as propostas que ele fez. Ele conseguiu fazer isso no mandato de distrital, de federal e de senador. Ele está cumprindo com as propostas dele, ele teve propostas agora. Ele falou para mim, ele mesmo falou, que recebeu propostas para ser candidato a vice-presidente de 2 candidatos que aí estão. Seria um grande candidato. E recebeu também proposta para ser governador em diversos partidos aqui do Distrito Federal. Como ele se propôs a cumprir todo o mandato dele, isso aí seria algo para 2022 ainda a ser estudado. Pensar, né? Exatamente, foi o que ele me falou. É um candidato coerente e ele tem uma inteligência emocional e, como o Fábio falou aqui, a inteligência emocional dele está compactuada com a idade cronológica dele. Não sei quantos anos tem o Regufe, não, mas ele tem cara de menino, né? Ele é uns 40 e poucos anos. Regufe é novo bem demais. simpático. É interessante, dos meus filhos. É interessante isso que o Rosso trouxe, a distância entre a atitude e a proposta. É um cara que trouxe várias propostas e tomou atitudes de acordo. E aí, falando com a pessoa que está lá do outro lado da televisão, isso é muito importante, a pessoa olhar quem eu vou votar, se ela já foi candidata, se ela já foi eleita, se ela já teve um mandato, o que ela fez? Ela realmente cumpriu ou ela é muito boa de conversa, ela é muito boa de fala? Qual que é a distância disso? Essa pessoa tem coerência? Ela compareceu durante os 4 anos ali, aonde ela foi te pedir o voto? Isso eu acho que é muito importante, né? E traz a autorresponsabilidade do eleitor, de não ficar vulnerável. Detalhe, Celso, agora falando do Regufe ainda, o filho dele nasceu prematuro, ele teve algumas dificuldades, o filho ficou internado durante um tempo, e ele falou com toda eloquência comigo, falou, eu não faltei uma sessão do Senado enquanto passava por essa dificuldade.
Ele, acredito, foi um dos Se únicos... alguém que tenha muita sensibilidade, exatamente. chama-se recurso. Proposta e... Verdade. Você sabia aí direitinho para que serve o seu governador? Aquele que faz um monte de promessa e depois chega 4 anos depois e fala assim, mas cadê aí? Coloca aí. O governador ocupa o cargo político mais alto no estado e tem principalmente função administrativa. Uma das principais responsabilidades é a segurança pública. Ele tem o controle das polícias civil e militar e decide se constrói mais presídios. Os governos estaduais também criam e mantêm linhas de metrô, rodovias e portos. Outro papel fundamental é garantir uma educação de qualidade em parcerias com os governos municipais e o federal. Na saúde, ele deve criar políticas públicas e construir hospitais e centros de atendimento. O governador deve defender os interesses da unidade de federação que representa junto à presidência da República, para conseguir investimentos e obras federais. E o ideal é que ele atue em sintonia com os prefeitos, que cuidam da gestão municipal. No Distrito Federal não há municípios, então o governador também exerce funções que cabem ao prefeito. O governador tem um mandato de 4 anos. É verdade, né? Posso chamar o governador de prefeitão também, né? Isso, Se eu chamo o deputado distrital de vereadorzão, Exato. Aqui no Distrito Federal pode chamar de prefeitão, né? Porque não tem a questão do município. E, na verdade, é um prefeitão de forma mais ampliada, né? Uma cidade grande. Exato, Né? é verdade. uma cidade grande. Até porque o Distrito Federal é menor do que muitos municípios brasileiros. municípios Até brasileiros. pouco tempo, eu não sei se ainda hoje, que desmembraram alguns locais, por exemplo, nasceu Buritis, né? Mas aqui pertinho, o Naí era maior do que o Distrito Federal. O Exatamente. território do exatamente. município do Naí. Agora parece que tem mais 2 municípios lá e Exatamente. deve ter diminuído um bocadinho. Reduzir um pouquinho. É a mesma coisa de São Paulo. São Paulo, em espaço geográfico, não é tão grande, mas em desenvolvimento é a Nova York do Brasil. Né? O município de São Paulo é o maior orçamento do Brasil. Ele só perde para o orçamento do Brasil todo e do estado de São Paulo. Isso porque o estado de São Paulo inclui o município de São Paulo e porque o Brasil inclui o estado de São Paulo. O deputado federal está mais ligado ao próprio governador, Olha, para que Celso, ele possa aqui buscar, por exemplo, verbas e coisas. E o próprio senador da República. ele é mais ligado, só que devido às questões nacionais, ele é mais ligado ao presidente da República, porque ele vai legislar causas federais, uma legislação federal, vai propor emendas da Constituição. No Brasil tá em moda isso, né? As pessoas falando que a nossa Constituição não está tão atualizada, a cada dia vem uma emenda daqui, uma emenda da acolá. Então, os deputados federais estão mais ligados ao presidente da República. Embora o que eles agem aqui para os estados é a questão de apresentar emendas ao orçamento e essas emendas serem utilizadas o estado ao qual eles pertencem. Mas isso não é uma exigência. Um deputado federal aqui do Distrito Federal pode apresentar uma emenda ao orçamento para levar à construção de um posto médico no Goiás, em Minas. No interior, né? No interior. Eu vejo a importância que os próprios candidatos dão ao município, né? Isso. Quando chega, por exemplo, essa época de eleição, o deputado federal, ele vai para onde? Lá para o município. Exatamente. Quase sempre Sua ele tem uma base. base A base eleitoral eleitoral mesmo, dele, com certeza. onde ele está mais ligado ao povo. Se ele está para uma reeleição, ele vai chegar lá, olha, sabe aquela ponte ali? Foi verba que nós trouxemos para cá. Sabe aquele posto de saúde que o Rossi acabou de falar? Foi uma iniciativa nossa de pedir verba e tudo mais. E isso acaba trazendo a aproximação emocional, não Com traz, não? certeza, com certeza. O que o cidadão quer ver é as coisas melhorando, resolvendo para a vida dele, não individualmente, mas para a sociedade. Né? Tem muitas pessoas que olham, eu quero o meu interesse atendido, mas na verdade o que a minha sociedade está, o que a minha comunidade está recebendo disso? E o papel do deputado, do governador, de qualquer candidato, é realmente mostrar o que ele tem feito. Eu estou aqui para fazer isso, está aqui, ó, comprovando. Então, o papel do eleitor é olhar para isso também. Meu candidato tem comprovado, tem mostrado o que ele está fazendo? Um trabalho emocional bem feito
vamos dizer, o cidadão que está prestando serviço ao candidato e que o coloca ali fazendo determinadas coisas, vai facilitar o voto ou pode até prejudicar? Ele mostrar o que ele tem feito? Isso, ou simplesmente o que ele pretende fazer. Na minha opinião, facilita, porque qual que é a demanda que o eleitor quer ver? O eleitor quer ver as coisas acontecendo, ele quer ver mudanças. E principalmente nesse período que o Brasil vem passando, todo mundo está com sede de mudanças, com sede de resultados. E quanto mais resultados as pessoas verem, talvez seja mais potencial que elas confiem e acreditem. Não precisa falar em quem você vai votar, não, mas você analisa isso? Olha, Celso, eu analiso. Inclusive, eu faço até questão de falar aqui que os eleitores, eles gostam de votar no candidato que apresenta e faz políticas públicas visíveis e palpáveis. Por isso que eu sempre coloco como exemplo a questão do viaduto, a questão do asfalto. Algum tempo atrás, em Samambaia, um governador fez esgoto, fez água pluvial, porém causou poeira e lama. Isso. Aí chegou um outro governador, jogou o asfalto em cima de toda aquela obra já pronta, toda aquela infraestrutura. O governador mais bem avaliado pela população foi o do asfalto. Foi o cara que pintou o chão de preto. Exatamente, e não aquele que fez a infraestrutura, o esgoto, por essas isso é coisas. Que não gostam de fazer infraestrutura. Exatamente, né, por isso que a infraestrutura em saneamento, agora, pior água do que pluvial, isso é o cara chegar, o governador asfaltar e depois lembrar que não tem a infraestrutura, não tem o esgoto, e começa sai a quebrar quebrando. tudo para Exatamente. botar rede de águas pluviais, rede de esgoto, e aí complica. Mas será que esse governador faria isso na casa dele? Será que ele ia botar um piso, porcelanato porcelanato bonito, desses caros mesmo, de R$150 no metro, e depois quebrar passar, né? Porque esqueceu de passar o cano? Ele não iria fazer. Ele faz isso porque o dinheiro não é dele. E ele tem que mostrar serviço. Se tem asfalto, não, falta esgoto. Vamos quebrar o asfalto e botar o esgoto. Se não tem asfalto, vamos botar o asfalto. Primeiro a infraestrutura, Exato. né? Isso é incoerente, né? Porque ele está administrando verba de você, cidadão. Será que o eleitor para pensar nisso? De forma nenhuma. E aí é o papel mais importante do eleitor, é olhar. Faz sentido eu votar num candidato se ele não mostra o que realmente ele fez? Se ele não mostra a estrutura? Celso, se for uma empresa, se eu olhar para o governo como uma empresa de 147 milhões de acionistas, pensando a nível Brasil, certo. Eu vou votar em alguém para colocar como presidente, como gestor dessa empresa, alguém que tem coerência com meus princípios, com meus valores, que tem projetos concretos? Ou alguém que talvez não mostre isso, que talvez não esteja ligado a princípios e valores? Acho que é o que mais está faltando nos candidatos à presidência da República. Sinceramente, eu não consegui entender aonde fica o projeto de cada um deles de Brasil. É complicado. Teve um candidato que ainda falou assim, 5 segundos para você ter... Mas ele próprio também, como diz o outro, para mim não apontou absolutamente nada. Então, veja bem, nós temos que entender o que significa um presidente da República. Para ajudar um pouquinho, vejamos aí o vídeo da TV Brasil, por favor. O presidente é chefe do Estado e do governo. Ele também é o comandante das Forças Armadas. O Poder Executivo deve executar as leis elaboradas pelo Legislativo, mas o presidente também pode iniciar o processo. Ele deve enviar ao Congresso Nacional projetos de lei sobre temas de sua competência, como a criação de universidades federais, por exemplo. Ele pode ainda propor medidas provisórias e emendas à Constituição. Por outro lado, pode vetar um projeto de lei, mesmo depois de aprovado pela Câmara e pelo Senado. É ele também que escolhe e nomeia os ministros e coordena a liberação de verba para as áreas da administração pública. O presidente define ainda os gastos federais e o repasse de recursos para estados e municípios. O chefe de Estado é responsável pela indicação de ministros do Supremo Tribunal Federal, entre outros cargos. O mandato dele é de 4 anos. É muita coisa, Rócio. Muita coisa. Aham. Caramba, amigo. E independente desses tópicos principais aí,
ele tem que ouvir a população brasileira. Tem que ouvir a população, Evidentemente que Celso. através dos outros representantes legais da população. E quando a gente fala em escolher um presidente da República, a gente está falando de um gestor, Fábio. Um gestor que vai gerir R$500 trilhão. R$500 trilhão, Celso. São 500 bilhões de reais que esse gestor vai gerir. Saber botar para aqui, para lá, saber escolher uma equipe adequada, coerente, honesta, para poder fazer esse trabalho. Então, gente, a questão de escolher um presidente da República não é apenas a questão de, não vou no oba-oba, não, vou votar nesse, vou votar naquele, não, vou usar do Instituto do Voto Útil, vou votar nesse para não eleger o outro, vou votar no outro para não eleger esse. Vamos votar coerentemente naquele que você acredita, naquele que tem as suas propostas. Porque eu conversava com o Fábio ali agora há pouco, ele falou que são 147 milhões de eleitores. Isso. Mas para chegar a esses 140 milhões de eleitores, ele só chega lá contando com o seu, contando com o meu, contando com o de cada um para poder chegar a 147 milhões. É a única hora que 147 milhões de brasileiros se equivalem. Se equivalem, exatamente. Tem os Seja mesmos ele direitos. candidato ou um mero eleitor. Exatamente. More ele lá onde o vento faz a curva ou more ele no melhor apartamento, na mansão mais bonita do universo, o voto vai valer umzinho só. Umzinho. Igual um candidato que eu não gostaria de falar o nome aqui, fala da seguinte forma: a única hora em que todas as pessoas são iguais é na hora que vai votar e na hora que morre. O único momento é que eles são completamente iguais. E é interessante esse aspecto. No começo dessa semana eu estava ministrando um curso voltado para foco. E hoje em dia a gente vê as pesquisas confundindo os eleitores. Muita mudança, e nessa eleição especificamente, muitas pessoas que não sabem quem vão votar e muitas mudanças, segundo analistas. Eu estava vendo uma entrevista de uma analista voltado para pesquisas. Elas mexem realmente com o emocional do eleitor? Com certeza, com certeza. Quando eu digo emocional, você não está sabendo em quem vai votar. Aí você vê um candidato despencando, caindo, você, poxa, eu estava pensando em votar nele. Mas não vou perder Aí meu o voto. outro subindo escandalosamente. Mas, né? aí é o poder do foco, né? Eu focar no que faz sentido para mim, o que o Rócio acabou de trazer. Qual que é o candidato que realmente tem princípios, valores, tem projetos que estão de acordo com o que eu acredito. E não simplesmente votar um voto útil. Vai fazer realmente sentido isso? Eu quero realmente essa pessoa lá? Então, tem que fazer uma análise um pouco mais profunda para não ficar numa inteligência emocional pouco desenvolvida, de mudar de opinião o tempo todo. Eu vou por aqui, não, agora eu vou por ali. Procura o que faz sentido, tenha foco nisso e não deixe que o mundo externo afete o que realmente faz sentido para cada um. Eu acho que isso é muito importante nesse momento de eleições. Verdade. Uma coisa, eu acho que o candidato está sendo mais bem escolhido pelo seguinte: você antigamente, você ouvia falar, eu vou votar no verde, no azul, no vermelho, no pretinho, no roxo, né? Cada um tinha a sua bandeira na sua cor específica. Hoje você não ouve mais falar isso. Verdade. Quem é o candidato do verde, do azul, do amarelo, do branco? Exatamente. Né? Nós estamos vendo candidatos ou de partidos, que quase sempre também o brasileiro não é muito de prestar atenção em partido, a não ser que ele faça parte desse partido e seja, como diz o outro, né, de carteirinha mesmo, Rócio. Isso. Mas ele está olhando no homem, no cidadão, na cidadã. É verdade. Celso, o que você falou é importante, só complementando o que o Fábio falou aqui, as pesquisas pautam as pessoas, principalmente quando as pessoas falam, eu não vou perder meu voto. Isso criou uma expectativa falsa em 2014 com relação ao voto útil. Os que tinham mais condições, foram os que não chegaram lá no segundo turno. E com relação ao que você falou aqui agora, que as pessoas não estão olhando mais partidos, isso começou de um movimento de 2013 para cá, com aquelas manifestações. As manifestações sem partido, sem cor, sem nada. Vamos votar em pessoas que trabalham e acreditam. E isso daí está fazendo valer agora, nessas eleições, Celso. Eu conversava há pouco ali em relação os candidatos que estão na frente nas pesquisas eleitorais agora. Candidatos que não representavam nada, não tinha a estrutura partidária e, no entanto, hoje
está em primeiros lugares nas pesquisas. Então, as pessoas estão acreditando e depositando sua esperança naquela pessoa devido ao que representou as bandeiras, as ideologias antigamente. Cheguei até a falar que o candidato não chegaria ao segundo turno, porque o que a gente via era os extremos apontando para o centro. E hoje o pessoal do centro está apontando para os extremos. É um case a ser estudado. Olha, e pode se repetir em 2014. Em Possível. 2014 estariam lá na frente Dilma e Marina. Isso. Chegaram Aécio e Dilma. Perfeitamente. Aham. Esse ano nós estamos vendo 2 candidatos supostamente chegando ao segundo turno. Isso. E há um movimento, inclusive, para que um deles viesse a ser eleito em primeiro turno, que eu acho bastante difícil, mas não é impossível. Né? Mas aí estão mexendo com o emocional das pessoas, tentando fazer com que elas abandonem o seu voto escolhido no dia 7. Quer dizer, eu votaria no candidato tal, como ele está mal das pernas, eu não voto mais nele. Isso é um péssimo negócio. E junto não é, a não? isso também, vem muito da mídia, da velocidade que a mídia tem, internet, WhatsApp, Instagram, fake news. Então tem muita coisa acontecendo em tempo real, numa velocidade que o que é verdade, o que é falso, o que é jogo político legal, o que é jogo político talvez não tão moral, que acaba mexendo com o emocional das pessoas. Eu acho que na hora do voto, realmente, o brasileiro deveria parar e pensar e dizer, olha, esta pessoa aqui é digna de confiança e digna do meu voto. Ah, mas ela está mal nas pesquisas. Como nós citamos aqui, candidatos que estavam mal numa pesquisa acabaram chegando num segundo turno lá na frente. As pesquisas em 2014 e isso não foi só nos casos de presidente da República. Isso aconteceu em vários estados e nós vimos a mesma coisa acontecendo numa série de municípios com mais de 200 mil habitantes, onde nós tivemos segundo turno também. Exatamente. Não é, Rossi? O estado da Bahia, por exemplo, é a primeira eleição de Jacques Wagner. Ninguém imaginava que Jacques Wagner ia ganhar as eleições, ganhou em primeiro turno. Ninguém pensava que Jacques Wagner ia conseguir a reeleição, foi reeleito em primeiro turno. É a mesma condição de Rui Costa hoje. Então, os institutos de pesquisas, eles se equivocam bastante e nem sempre mostram a realidade da forma que ela é. Eu parto do princípio seguinte, se eles fossem bons, a gente não dava 20 dias. Não é mesmo? Né? Mas qual é a colocação? Vamos tentar fazer uma colocação. Rossi, começa contigo aí, aquele minuto final, para o eleitor que está nos assistindo agora, para que ele chegue consciente, emocionalmente controlado, né, na porta do local de votação e na hora de botar o dedo na maquininha lá, a mesma coisa. Olha, o que eu poderia deixar como mensagem final nesse programa, Celso, é que as pessoas prestem bastante atenção na hora do voto e vote num candidato que mostre um melhor currículo, como o Fábio falou aqui, mostre o serviço que mostrou para a sociedade e não vai nessa questão do oba-oba, na questão do ódio em relação a isso. Eu acredito que o candidato que pode melhorar a situação do país é esse daí. Tudo bem. Você, emocionalmente falando... Emocionalmente falando, o conselho que eu digo, muito na linha do que o Rócio trouxe, é faça do seu voto alguma coisa importante, acredite no poder que tem o seu voto. Não jogue fora, eu não vou votar nessas eleições, eu vou votar em alguém só por protesto. Não, é um momento que o Brasil precisa de mudança. E qual que é a sua visão em relação a isso? Então, tenha seriedade com esse papel que você tem como eleitor, dentre de 147 milhões, você é um muito importante. Então, faça isso valer a pena. Eu acho que esta é a boa hora, né? E não há arrependimento quando você vota em alguém confiável. Ele pode não ter sido eleito, e aí quando você ouvir falar que o outro que foi eleito, ou a outra que for eleita, não cumpriu com aquilo que havia dito, você eu votei no fulano. Ele teria cumprido, possivelmente, tudo aquilo que estava falando. Então, sabe, eu particularmente, eu sou o errador de voto. Estou dizendo sinceramente. Eu rarissimamente elejo alguém. Sabe por quê? Porque eu só voto em quem confio. Ele pode estar lá com 1% de voto, se eu confio nele, eu vou votar nele. Pode estar até zerado. Se for da minha confiança, eu votarei nele. Agora, se ele está disputando lá na frente também, com certeza não mudarei meu voto. Pensa desse jeito. Nós estamos falando tanto, mas tanto em mudança, gente.
com aqueles acontecimentos últimos na área da presidência da República, estados brasileiros perdendo seus governadores, municípios tendo que realizar eleições às pressas porque o seu prefeito foi destituído. Quantos nós vimos acontecendo por uma mera escolha errada? Usa o teu emocional, olho no olho, você sente quem é sincero. Não tem como fugir de uma verdadeira sinceridade. Não foi com a cara dele? Não vote, porque se não bateu, não é o teu candidato. Vote certo, tomara que você escolha o melhor para o seu estado, nós escolhemos o melhor para o Distrito Federal e que o Brasil tenha um bom presidente da República para nos tirar deste ostracismo que nós estamos vivendo e não faz pouco tempo. Está na hora da mudança? Esta é a hora. Ou fazemos isso agora, ou daqui 4 anos estaremos vertendo lágrimas de desespero por vermos o país caminhando por rumos que não são os rumos certos, o trilho certo para que a gente possa verdadeiramente dar vida digna a cada um dos nossos brasileiros. Vote certo. Um grande abraço.